Ô moçada, vocês está bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de um costume, de uma tradição especial que a gente tem aqui em Minas Gerais, que o pessoal gosta muito, que é o jogo do truco. Geralmente, toda confraternização familiar que a gente vai, alguma festinha, sempre tem uma mesa para o pessoal jogar truco, porque é um jogo muito famoso aqui no nosso estado. Existem várias formas de jogar truco. As duas mais comuns são o truco mineiro goiano, né, que o pessoal de Goiás joga mais ou menos parecido com a gente aqui, e o truco paulista, que é um pouco diferente, que aqui a gente conhece como ponta acima. Então, basicamente, existe essas duas formas, que são as mais famosas. Eu vou focar aqui para vocês hoje em mostrar um pouco do truco mineiro. A primeira parte que a gente precisa para jogar truco, pessoal, é uma mesa, né? A gente forrar essa mesa com alguma coisa que não seja tão escorregadio, que as cartas não deslizem tão fácil, né? Então aqui eu estou usando uma coberta de algodão aqui, é uma coberta antiga que a gente tem aqui. Depois, se o pessoal não tiver visto, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro algumas coisas antigas que a gente tem aqui na roça e uma delas são essas cobertas aqui de algodão tecidas no tear. Então, pessoal, a gente tem a mesa, tem o forro aqui para forrar a mesa, né? A gente tem os tentos aqui, eu estou utilizando feijão, mas pode ser milho, pode ser pedrinha, pode ser aquelas sementes que o pessoal chama de tento, né? Que são vermelhas, pretas, umas sementes bonitas que tem aí. Então, resumindo, pode ser qualquer coisa que a gente possa utilizar para marcar a pontuação do jogo. Aqui tem duas moedas também, que é para marcar os jogos, né? O truco ele é composto de jogo e queda. Ou seja, a gente joga, quem puxar 12 tentos primeiro completa um jogo e quem puxar dois jogos completa uma queda. É assim que funciona. E essas quedas o pessoal pode jogar melhor de 3, melhor de 5, uma queda só. Geralmente nas festinhas, né, nas confraternizações é mais comum ser uma queda só, para andar mais rápido, porque geralmente tem mais pessoas querendo jogar. É o famoso senta e levanta. Então, pessoal, aqui a gente vai abrir nosso baralho, né? Aqui está um baralho completo, né? No truco de 4 pessoas que a gente vai mostrar aqui, que a gente joga aqui em Minas, a gente não utiliza todas as cartas que vem no baralho. A gente joga com o chamado baralho vazio, que é quando a gente tira ali os 8, os 9 e os 10 e os coringas do baralho. Então, a gente não vai utilizar essas cartas. Eu vou tirá-las aqui para a gente já deixar o baralho pronto para a gente estar mostrando como a gente joga esse truco de 4 pessoas aqui na nossa região. O truco também ele pode ser jogado com mais ou menos pessoas. Ele pode ser jogado com 2 pessoas, com 4 pessoas, com 6 pessoas, 8 pessoas e até mais. Mas aqui a gente vai focar no truco de 4 pessoas, que é o truco mais comum que tem. Então, eu tirei aqui os 8, os 9, os 10 e os coringas que vieram no baralho. E a gente vai jogar o truco com essas cartas aqui. Pessoal, uma coisa que confunde muito quem está iniciando no truco, né? É saber o valor das cartas. Por quê? Porque geralmente nos outros jogos de baralho, a ordem das cartas é essa daqui, né? A gente começa no Ás, né? Aí vem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? Aqui no caso do... Aí viria o 8, 9 e o 10, que a gente não vai utilizar aqui. Valete, dama e rei. Só que no truco, né? Tem algumas diferenças significativas nessa parte aqui. A primeira é que o valete é maior do que a dama no truco. Então, o valete mata a dama. E a segunda, pessoal, eu vou colocar a carta aqui para vocês na ordem de força das cartas. Que seria aqui, ó. 4, 5, 6. Esse 7 aqui eu vou deixar de fora porque esse é manilha. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é manilha. Esse aqui é qualquer naipe, pessoal. Só estou mostrando aqui 7. Aí depois vem a dama, o valete, o rei, o ás, o 2 e o 3. E aí a gente tem o que a gente chama de manilhas, né? Que é o 7 de ouros, né? Que é a espadilha, que é o ás de espadas.
7 copas. Vou chegar aqui um pouquinho pro lado, né, que não tá dando para ver no vídeo. Então tá aqui. 7 ouros, espadilha, 7 copas e o famoso zap. Então, pessoal, isso daqui é a ordem de força das cartas no truco. Pessoal, aqui só antes da gente continuar, acredito que a maioria das pessoas saibam, né? Mas nunca é demais falar. Isso aqui sobre os naipes do baralho. Esse aqui, esse losango vermelho, é ouros, né? O pessoal chama de ouros. O coraçãozinho vermelho é copas. Esse daqui é o naipe de paus. E esse daqui é o naipe de espadas. No jogo do truco, não tem diferença no naipe. Se eu pegar aqui um 3 de copas e um 3 de paus, eles valem a mesma coisa. E isso serve para todas as cartas, exceto essas 4 aqui, que são as manilhas. Se eu pegar aqui os 7 ouros e o 7 de paus, por exemplo, os 7 ouros vale mais do que o 7 de paus. Então, falei dessa parte aí dos naipes, né? Só para as pessoas que são mais iniciantes, né? Talvez tenham dúvidas aí a respeito dessa parte dos naipes. Fica um pouquinho confuso, né? Como eu falei, para as pessoas que estão iniciando, porque geralmente é meio contraintuitivo o 2 matar o 4, por exemplo, né? Porque o 4, no valor numeral, ele é maior. Mas aqui no truco, o 2 mata o 4, o 3 mata o 7. É nessa ordem que a gente colocou aqui. Moçada, então agora que a gente já conhece, né, a parte teórica, a gente já conhece a força das cartas, a gente vai partir aqui para a parte prática, né? Para a gente mostrar como que funciona a dinâmica do jogo de truco. A unidade de pontuação mínima no jogo de truco, né, a gente chama de tento, sendo que um conjunto de 12 tentos formam um jogo e um conjunto de 2 jogos formam uma queda. Então, pessoal, o que significa isso? Isso aqui, ó, no caso aqui eu estou usando um bago de feijão, mas pode ser milho, pode ser pedrinha, pode ser aquelas sementes coloridas, é um tento. Então, a gente vai puxando aqui os tentos, né? Qual que é a forma da gente puxar? Quando é mão normal, a gente puxa um tento. Quando é truco, a gente puxa 3 tentos. Quando é 6, a gente puxa 6 tentos, né? Quando é 9, puxa 9. E quando é 12, a gente completa, né, o jogo, né? Aí, quando a gente completa os 12 tentos, né, vamos supor que aqui tem 12 tentos, a gente empurra os tentos aqui por monte e traz aqui, né? No meu caso aqui eu estou utilizando uma moeda para marcar que a gente tem um jogo. Aqui a gente tem que lembrar também que essa pontuação aqui, essa forma de puxar os tentos, elas podem ser diferentes de região para região. Talvez essa forma que a gente usa aqui na minha região não vai ser a forma que o pessoal usa na região de vocês. Mas isso é a coisa mais fácil de adaptar no jogo. O mais difícil é o pessoal saber a força das cartas, né? E como que é a dinâmica do jogo. Essa questão dos tentos é facilmente adaptável. Em questão ali de poucos minutos, a pessoa já compreende como é e isso não vai ser dificuldade. E aqui, pessoal, como que funciona, né, a dinâmica do jogo? Assim, o baralho ele vai correr no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Então, a gente tem algumas posições aqui, né? Quem está com o baralho, né, fica na posição que é chamada de pé, quem vai embaralhar. Quem vai cortar o baralho, que é a pessoa que fica à esquerda do pé, é chamada de contrapé. E quem está à direita é chamado de mão. Então, essa pessoa aqui, o mão, vai ser o primeiro a jogar uma carta na hora do jogo. Então, como que funciona? Eu que estou aqui na posição do pé, vou embaralhar as cartas aqui. A gente geralmente divide elas em 2 montes e entremeia as cartas, né? E eu vou colocar o baralho aqui para a pessoa que está no contrapé cortar. Se a pessoa que está no contrapé cortar aqui e me entrega essa parte de cima, significa que ela quer que eu comece com as cartas de baixo. Então eu vou retirando as cartas de baixo e vou distribuindo. Se a pessoa que está aqui no contrapé cortar o baralho e me entregar a parte de baixo, significa que ela quer que eu vou retirando as cartas de cima, que eu vou descendo no baralho. Então tem essa diferença aqui. Então, pessoal, a dinâmica do jogo em si é a seguinte: eu estou aqui na posição do pé, eu vou baralhar as cartas aqui e vou passar aqui para o contrapé cortar. Vamos aqui supor que o contrapé retirou a parte de cima do baralho e deixou a parte de baixo aqui. Então significa que ele quer que eu desça.
Aí eu vou dar 3 cartas para cada jogador no sentido anti-horário. 3 cartas aqui para o jogador que está na posição de mão, 3 cartas aqui para o jogador que está em frente, aqui a mim, né, que é meu parceiro, 3 cartas aqui para o jogador que está no contrapé e 3 cartas para mim que estou no pé aqui, que vou ser o último a jogar. É a melhor posição, em teoria, para a gente jogar no pé, porque a gente espera a ação de todos os outros jogadores, né? Então, cada jogador está com as suas 3 cartas, o mão vai ser o primeiro a jogar. Ele vai olhar as cartas dele aqui e vai jogar uma carta. Eu vou pegar um aleatório aqui, ele jogou um valete de ouros. Aqui outra coisa que é importante a gente falar, que no truco a gente tem uma comunicação com o parceiro através de sinal. Por exemplo, a gente define antes do jogo, tipo assim, que quando a gente tiver com o zap, a gente vai piscar o olho. Quando a gente tiver com o 7 copas, a gente vai passar a mão no cabelo. Esse tipo de coisa assim. Então a gente tem esse sinal para avisar o parceiro o que a gente tem. A gente não pode ficar falando no truco. O que você tem? Ou se não falar assim com o parceiro, eu tenho 7 ouro, eu tenho 7 copas. Não. Toda comunicação é feita através de sinal. A gente não pode falar nada verbal a respeito das cartas que a gente tem. Então, pessoal, agora aqui vai ser disputado 3 rodadas aqui, né? Então, o mão começou a jogar aqui o valete de ouros, aí cada jogador vai jogar uma carta. E a gente vai ver quem foi o vencedor dessa primeira rodada. Depois, quem tiver jogado a maior carta na primeira rodada vai iniciar jogando a primeira carta da segunda rodada. E a gente vai ver quem foi o vencedor da segunda rodada e assim a mesma coisa com a terceira. E vai vencer a mão quem ganhar 2 rodadas. E aí, né, depois que a gente verificar quem foi o vencedor das 2 rodadas, a dupla vencedora vai puxar os tentos relativos àquela mão que ela ganhou. E nisso, até completar os 12 para fazer o jogo e depois completar mais um jogo para fazer a queda. Então, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Era um resumo, né, de como que a gente joga truco, como que é a dinâmica, como que funciona a força das cartas, qual carta mata qual carta, né? E como que funciona a distribuição das cartas no baralho, quem joga primeiro. Inclusive, eu recomendo o pessoal aí hoje tem muitos aplicativos que a pessoa consegue jogar truco online, né? Isso aí é bom para a pessoa ir treinando, para aprender, né, qual que é as forças das cartas no truco. Pessoal, então o que a gente tinha para passar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos nesse formato. Deixa aí nos comentários falando o que estão achando, se quer que faz mais vídeos sobre o tema. Um abraço e até a próxima.